de adolescência, tenho episódios de paralisia do sono. No começo, era assustador, mas com o tempo aprendi a lidar com isso. Pelo que pesquisei, é algo relativamente comum. Seu cérebro acorda antes do corpo, te deixando consciente, mas incapaz de se mover. A sensação é horrível, mas sempre me disseram que, se eu mantivesse a calma, em alguns segundos tudo voltaria ao normal. A verdade é que, até certa noite, eu nunca tinha sentido medo de verdade. Às vezes, ouvia sussurros ao meu redor ou sentia uma pressão forte no peito, mas eu sabia que eram apenas alucinações causadas pela paralisia. Nada que eu não pudesse ignorar. Nada que realmente parecesse real. Essa história aconteceu há alguns anos, quando meus pais viajaram e eu fiquei sozinho em casa. Eu já era adulto, morava com eles por conveniência, e passar um fim de semana sozinho não era problema nenhum. Aliás, era até um alívio. Ter a casa só para mim era algo raro. Naquela noite, tudo parecia normal. O silêncio era agradável, sem os passos dos meus pais no corredor ou o barulho da TV ligada no quarto deles. A casa parecia maior, mais vazia, mas eu não me importei. Me joguei no sofá da sala, liguei a TV e comecei a mexer no celular, aproveitando a tranquilidade. O tempo foi passando, e o cansaço começou a pesar. Eu nem percebi quando cochilei. Quando dei por mim, já estava dormindo ali há um tempo. O som da TV parecia abafado, como se viesse de muito longe. Meu corpo estava estranho, pesado, e foi aí que eu percebi. Eu não conseguia me mexer. Já sabia exatamente o que estava acontecendo. Respirei fundo pelo nariz e tentei não entrar em pânico. Se eu apenas ficasse calmo e esperasse, tudo passaria logo. Era o que sempre acontecia. Mas, dessa vez, algo estava errado. Eu sentia que não estava sozinho. A sala parecia diferente. O ar estava mais denso, pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Meu campo de visão estava limitado, mas meus olhos conseguiam ver o corredor à minha frente, aquele mesmo que levava aos quartos. E foi ali, parado na entrada do corredor, que eu vi a coisa. Uma sombra. No começo, pensei que fosse um efeito da TV piscando ou da luz fraca do ambiente. Mas quanto mais eu olhava, mais eu tinha certeza de que aquela coisa estava ali. Era um vulto escuro, sem contornos definidos, mas definitivamente humanoide. Alto e magro, sua silhueta parecia absorver a pouca luz da sala. Não se movia, apenas estava ali, me observando. Meu coração disparou. Uma onda de pavor tomou conta de mim. Eu já tinha ouvido falar sobre alucinações durante a paralisia do sono, mas aquilo era diferente. Eu sentia sua presença. Era como se aquela coisa tivesse consciência própria. E ela estava esperando. Eu me esforcei para desviar o olhar, para focar em qualquer outra coisa. Tentei mexer os dedos, enganar meu cérebro para sair daquele estado. Mas nada funcionava. Eu estava completamente vulnerável. E a sombra continuava ali, esperando. O tempo parecia se arrastar. Meus olhos começaram a arder de tanto ficarem abertos, mas eu não ousava piscar. Eu tinha certeza absoluta de que, se piscasse, aquela coisa estaria mais perto quando eu abrisse os olhos. E eu não queria descobrir o que aconteceria se ela chegasse até mim. Foi então que, num piscar de olhos, percebi algo que fez o medo se tornar insuportável. A sombra se moveu. Eu não queria acreditar. Talvez meus olhos tivessem pregado uma peça em mim. Talvez fosse o reflexo de algo na TV. Mas no fundo, eu sabia a verdade. A sombra se moveu. Não foi um movimento brusco, nem algo que pudesse ser confundido com um jogo de luz.
Foi sutil, lento, como se deslizasse um pouco para frente, sem precisar dar um passo. Meu coração começou a bater tão forte que eu sentia o pulsar nos ouvidos. Minha respiração estava acelerada, curta, difícil. Tentei mexer os dedos novamente, forçar qualquer reação no meu corpo, mas era inútil. Eu estava completamente imobilizado. A coisa permaneceu parada por alguns instantes, observando. E então, ela se moveu de novo. Dessa vez, mais rápido. Era como se tivesse percebido que eu sabia da sua presença. Como se, agora, tivesse permissão para se aproximar. Eu queria gritar. Queria levantar, correr, acender todas as luzes da casa e fugir dali. Mas eu não conseguia fazer nada. Meu corpo continuava travado, condenado a apenas assistir enquanto aquela coisa se aproximava. Eu pisquei. E, num instante, ela estava mais perto. A entrada do corredor já não era seu lugar. Agora, estava na beira do tapete da sala, a poucos metros de mim. Pela primeira vez, consegui enxergar um pouco mais de sua forma. A sombra não era apenas uma ausência de luz. Ela parecia ter textura, como se fosse feita de um gás escuro que se dissolvia nas bordas. Seu corpo era alongado, magro demais para ser humano. Os ombros ossudos eram visíveis, mas o rosto não tinha rosto. Apenas o vazio escuro, pulsante, como se estivesse esperando algo. Minha mente gritava para que eu acordasse, para que eu fizesse algo, mas eu continuava ali, impotente, enquanto aquela coisa se movia de novo. Agora, estava a 1 metro de distância de mim. Eu sentia o ambiente mais gelado, um frio cortante que parecia vir diretamente dela. O som ao redor ficou abafado, como se eu estivesse submerso em um pesadelo onde o mundo real não conseguia mais me alcançar. O pior de tudo era o cheiro. Um odor horrível começou a invadir minhas narinas. Algo podre, como carne velha deixada ao sol. O cheiro se intensificava à medida que a sombra se aproximava. Então, ela se inclinou para frente. Aquele rosto sem rosto ficou bem diante do meu. Eu sentia sua presença como se ela estivesse respirando sobre mim, mesmo que não tivesse boca. O ar ao redor ficou pesado, carregado de algo que eu não conseguia explicar. E então, sem aviso, ela se dissolveu. Como uma nuvem negra sendo sugada pelo ar, a sombra se desfez e desapareceu diante dos meus olhos. No mesmo instante, eu consegui me mexer. Minhas mãos se fecharam involuntariamente. Meu peito arfou, puxando o ar de volta para os meus pulmões. Pulei do sofá, o coração disparado, olhando ao redor, esperando que aquela coisa ainda estivesse ali. Mas a sala estava vazia. A TV ainda estava ligada, piscando imagens aleatórias de um programa qualquer. O relógio marcava 3h27 da manhã. Eu estava sozinho. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Acordei com o corpo tenso, os músculos rígidos como se tivessem passado horas sob um peso esmagador. Eu não lembrava exatamente quando tinha dormido de novo, apenas que em algum momento minha exaustão venceu o medo. Mas assim que abri os olhos, soube que algo ainda estava errado. A sala parecia normal. A TV desligada, as cortinas imóveis, nenhum som além do tic-tac do relógio na parede. Mas o ar, ele ainda estava pesado. Era como se uma carga invisível pressionasse meus ombros, tornando cada movimento mais difícil. Como se eu não estivesse sozinho. Levantei devagar, sentindo uma leve dor de cabeça latejando no fundo da mente. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer sinal da coisa da noite anterior. Mas nada parecia fora do lugar. Então, ouvi o barulho.
Um estalo seco, vindo do corredor. Meu coração apertou no peito. Era um som pequeno, quase imperceptível, mas o suficiente para gelar meu sangue. Algo ali tinha se mexido. Engoli em seco, tentando me convencer de que era apenas a casa rangendo, madeira se ajustando com a temperatura da madrugada. Mas então veio outro som. Dessa vez, um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo pelo chão. Meu instinto gritava para que ocorresse, para que eu saísse dali imediatamente. Mas minhas pernas estavam pesadas, trêmulas, presas ao chão como se eu fosse parte dele. Então, respirei fundo. Eu precisava ver o que era aquilo. Dei um passo hesitante em direção ao corredor. O som parou. Outro passo. O ar pareceu ficar ainda mais denso, como se eu estivesse entrando em um lugar que não deveria estar. E então, algo se projetou na escuridão. Um vulto preto, uma mancha no breu do corredor, mas desta vez não estava imóvel. Se arrastava pelo chão, como se tivesse acabado de despertar de um estado de torpor. A sombra ondulava, como se tentasse se levantar, como se estivesse se recompondo de algo. A cada segundo, ouvia sua forma se tornando mais nítida. Os contornos daquele corpo alongado, os ombros projetados para frente, a ausência total de feições. E então, algo aconteceu que fez meu sangue gelar de verdade. A coisa tentou falar. Foi um ruído distorcido, como uma tentativa de reproduzir palavras com uma boca que não existia. Um som gutural, grave e abafado, como se viesse de dentro de um poço profundo. Eu recuei instintivamente. Mas a coisa se ergueu. Com um movimento trêmulo, quase errático, ela ficou de pé. Agora, sua silhueta preenchia o corredor, bloqueando qualquer saída. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas meus pés pareciam enterrados no chão. Foi então que ela deu um passo à frente, e todas as luzes da casa apagaram ao mesmo tempo. O breu absoluto me engoliu. A única coisa que eu ainda conseguia sentir era a presença dela, bem perto de mim. O apagão foi tão repentino que por um segundo achei que tivesse desmaiado. Mas o frio do chão sob meus pés e a pressão sufocante do ar ao meu redor me diziam que não. Eu ainda estava ali. E ela também. Podia sentir sua presença, uma onda de escuridão pulsante à minha frente. Era como se o próprio a tivesse ganhado um peso impossível, pressionando meu peito, tornando cada respiração um esforço doloroso. Tentei me mover. Nada. Eu estava paralisado. Não como na paralisia do sono, onde o corpo se recusa a responder, mas como se algo segurasse cada fibra do meu ser, impedindo que eu escapasse. Foi então que eu a vi. No meio da escuridão absoluta, um par de olhos surgiu. Eles não tinham brilho, nem reflexo. Apenas dois buracos negros, vazios, que sugavam toda a luz ao redor. E então, ela sussurrou. Não era uma voz qualquer. Era um som que rasgava minha mente, que se espalhava pela minha cabeça como um eco vindo de um lugar muito, muito distante. Eu não entendia as palavras, mas sentia o que elas queriam dizer. Você me vê agora. Meu coração martelava contra minhas costelas, cada batida tão alta que parecia ecoar pela sala. E então, os olhos se aproximaram. De algum modo, ela se moveu sem se mover, como se o próprio espaço se dobrasse ao seu redor. O frio aumentou. Minha respiração se tornou rasa. Ela estava bem na minha frente agora. Foi quando vi sua mão. Um braço alongado, esguio, manchado de sombras líquidas que pareciam escorrer por sua pele. Os dedos eram longos demais, garras afiadas que flutuavam no ar como se buscassem algo para agarrar. E então, ela tocou meu rosto.
O choque foi imediato. Não era um toque físico, mas algo muito pior. Minha visão se distorceu. O chão desapareceu. A sala se dissolveu. De repente, eu estava em outro lugar. O corredor era estreito e sem fim. As paredes eram escuras e pulsantes, como se fossem feitas de carne viva. O ar estava denso, impregnado com um cheiro de mofo e podridão. E o pior de tudo, não estava sozinho. Havia sombras por toda parte, figuras de olhos vazios, flutuando na escuridão, sussurrando coisas que eu não podia entender. Eu tentei correr. Meus pés afundaram no chão como se pesassem em algo viscoso. Tentei gritar. Nenhum som saiu da minha boca. Foi quando eu o vi. No final do corredor, algo gigantesco se erguia, um amontoado de formas retorcidas, bocas abertas em gritos silenciosos. E ele me viu também. As sombras começaram a se arrastar na minha direção. Eu sabia o que ia acontecer. Sabia que, se me alcançassem, eu nunca mais voltaria. Foi então que acordei, de volta ao sofá, no mesmo lugar onde tudo começou. A TV ainda estava desligada. O relógio ainda marcava o mesmo horário. Mas a presença, eu ainda podia senti-la. Lá fora, no corredor, esperando, me observando. E de algum modo, eu sabia. Ela não tinha ido embora. Acordar no sofá deveria ter sido um alívio. Mas não foi. Meu corpo tremia. Minha respiração estava curta. E meu coração batia tão forte que eu podia sentir cada pulsação na garganta. Mas o pior de tudo era a sensação de que eu não estava sozinho. O ar ainda estava pesado, carregado com aquela presença invisível. Algo me observava. Eu não podia vê-la, mas sabia que estava ali. Lentamente, meus olhos se moveram para o corredor. E então, eu a vi. Ou melhor, senti. A sombra ainda estava lá. Dessa vez, ela não tentou se esconder. Era uma figura alta e esguia, coberta por um manto de escuridão que se movia como fumaça viva. O rosto, não existia um rosto. Apenas o vazio onde deveria haver uma expressão humana. E então, ela começou a se aproximar. Eu não conseguia me mover. A sombra deslizava pelo chão, sem som, sem pressa, como se saboreasse o medo que eu sentia. Cada passo que ela dava tornava o ambiente mais frio. O ar ficou tão gelado que meu hálito virou vapor. Quando ela chegou perto o suficiente, se inclinou lentamente sobre mim. E então, sussurrou. Foi o mesmo som que eu ouvi na paralisia do sono. Baixo, gutural, impossível de entender, mas carregado de significado. Eu não sabia o que aquelas palavras queriam dizer, mas meu corpo sabia. Minha mente sabia. Aquilo não era um sonho. Era um aviso. A última noite. Eu não consegui dormir depois daquilo. A cada vez que eu fechava os olhos, via os buracos negros onde deveriam haver olhos. Sentia a sombra pairando sobre mim. Ouvi os sussurros ecoando dentro da minha mente. E então, as luzes começaram a piscar. Primeiro a da sala. Depois, o corredor. E então, o breu total. O relógio digital ao lado da TV zerou. Como se o tempo tivesse parado. Minha respiração travou. E então, ouvi o barulho de passos. Lentos, arrastados, vindo do corredor. Não esperei para ver o que era. Meu corpo finalmente reagiu. Sem pensar duas vezes, corri para o meu quarto. Fechei a porta com toda a força que tinha. Mas então, o silêncio tomou conta. Ouvi apenas meu coração batendo no peito. Me escondi debaixo do cobertor, como fazia quando era criança. E esperei. Esperei pela presença, pelo toque, pelo sussurro.
Mas nada aconteceu. O silêncio durou a noite inteira. Até que, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, eu finalmente tive coragem de sair da cama. Fui até a sala. A TV estava ligada. Na tela, estática, o relógio digital funcionava normalmente. E o corredor, vazio. Mas eu sabia, aquilo não tinha acabado. E nunca acabaria. Porque ela ainda estava ali, esperando, observando. E um dia, ela voltaria.